tudo, ficaram tudo de cinza. A palavra no muro ficou completa de tinta. Apagaram tudo, ficaram tudo de cinza. Isso ficou no muro, tristeza e tinta fresca. E aí, meus amores, tudo bom? Quinta-feira, bem-vindos à nossa aula de geografia. E eu estou aqui neste fundo gostoso, né? Ensolarado, iluminado, pois é o fundo de uma cidade e que tem tudo a ver com o que nós estamos falando em geografia. Que vocês vão receber a partir de agora na tela de vocês, compartilhando com vocês aí a nossa videoaula de hoje da nossa segunda semana. Peguem o livro de vocês e recebam a energia desse dia lindo aqui do meu fundo para vocês, para começarmos a nossa unidade aqui, tá? Estamos trabalhando sobre as paisagens e hoje no capítulo 2 nós vamos falar sobre as paisagens são transformadas. Como assim são transformadas, Prof. Léo? As transformações da paisagem podem ser causadas pela natureza e podem ser causadas pelas pessoas. Vocês já pararam para pensar que esse lugar que eu trouxe aqui para vocês, um dia já foi todo cheio de árvore, montanhas, nunca foi explorado pelo ser humano, de repente chega o ser humano e transforma tudo isso literalmente numa selva de pedras, porque só tem concreto, casas, lojas, prédios e mais prédios. Então vejam vocês que isso tudo aqui foi transformado pelas pessoas para atender, como vocês sabem, as necessidades humanas de casa, trabalhos, moradias, etc. Mas a natureza, ela modifica a paisagem por meio da ação do vento e da água. Vocês sabiam disso? Vocês já pararam para pensar, por exemplo, que a areia da praia de vocês, quando nós vamos para a praia, passar férias, passear, enfim, né? Olhem só, aquela areia são pequenos grãos de, né? Aquelas areinhas, aqueles grãozinhos ali, são pedras que foram se desmanchando por meio de ventos e por causa da chuva também. Olha que interessante. Ali eu trago para vocês também podem ser por meio das erupções vulcânicas. Olha, quando acontece uma erupção vulcânica, por causa dos terremotos também, né? Então, tudo isso abalam e modificam as nossas paisagens, tá? Então, nós temos dois tipos de meio que transformam. As pessoas transformam, né? A humana transforma, o ser humano transforma estas paisagens, e tem as naturais, que pode ser por vento, por vulcão, por terremotos, por água, tá? Vejam ali vocês, eu tenho ali uma formação rochosa conhecida como Pedra Furada, e ela foi esculpida pela ação do vento e da água. Olha que coisa mais linda! Isso fica lá em Jijoca, em Jericoacoara, opa, Prof. Léo, Jericoacoara, difícil de falar, hein? Lá no estado do Ceará, em 2017. Quem já teve a oportunidade de conhecer esse lugar, é muito lindo, muito bacana. E vocês sabem que com o passar dos anos, pode ser que a natureza mesmo, né, vá se desmanchando e destrua aquilo. E não é destruir no sentido negativo. É que a água, o vento, etc., vai batendo e vai desmanchando aquilo até um dia virar só areia. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode ser destruído por um terremoto? Pode. Pode um homem ir lá destruir? É proibido, mas pode. Infelizmente vai que um homem vai lá, bate e quer destruir aquilo, né? Claro, aquilo ali é um patrimônio natural. A pessoa que fizer isso é presa na hora, não pode acontecer isso. Mas tem pessoas que não têm esse cuidado, esse carinho com a natureza também, né, meus amores? Olhem lá. O ser humano transforma a paisagem de acordo com os seus interesses e as suas necessidades. Foi o que eu falei para vocês. Esse fundo que eu estou aqui de tela para vocês, imaginem vocês que um dia já foi muito verde, e agora a gente vê praticamente mais pedras, no sentido de concreto, mais cinza do que verde, não é verdade? Então, retirar a vegetação e canalizar o curso dos rios são exemplos de transformação humana nas paisagens. O que é canalizar?
Antes o rio ia pelos caminhos que ele quisesse e como a natureza ia mandando ele. Então, muitas vezes o homem foi abrindo caminhos, 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 até trazer o rio para dentro da cidade, para que pudéssemos receber a água que chega até as nossas casas hoje. Vem de rios, vem de cavas e etc. Essa foto que vocês estão vendo aí na tela de vocês mostra a alteração da paisagem de um rio, tá? É o Rio Pinheiros, lá no município de São Paulo, lá em São Paulo de 1895. Olha quando foi construída. Então, olha que interessante. Eles fizeram uma abertura e transportaram, né, transferiram um rio que é de um sentido para outro sentido para atender uma certa quantidade de pessoas ali também. Olha lá a foto de hoje do Rio Pinheiros, no município de São Paulo. Olha como era, olha como está hoje. Vocês podem até achar que está mais bonita, está moderna, é porque a foto ficou bonita, a foto está moderna. Mas, infelizmente, esse rio está muito poluído, bastante poluído. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, que quando vai para dentro das cidades, as pessoas acabam descuidando, gastando, jogando o resto de coisas nesse rio e maltratando o que nos é benéfico, o que nos faz bem. Bom, meus amores, vamos fazer um bumerangue aqui? Eu quero que vocês observem essa imagem e na nossa live vocês vão me dizer as transformações que foram feitas pela ação dos seres humanos nessa paisagem. Vejam vocês, o céu não foi alterado, né? Porque ainda não tem como alterar, né? As montanhas aparentemente ele não foram alteradas, mas ali, ó, tem casa na areia, que aquilo foi uma alteração humana, tem asfalto onde chegam os carros, que é uma alteração humana, tem seres humanos dentro ali, tem objetos, enfim. Prestem atenção nessa imagem para que vocês possam depois conversar comigo na nossa live, combinado? Bom, meus amores, continuando com o capítulo 2, as paisagens se transformam, mas alguns elementos permanecem. Como assim, Prof. Léo? No lugar onde vivem, as pessoas também são constantemente... Deixa eu só colocar minha telinha aqui. Opa! Deixa eu colocar minha tela aqui para cima. Pronto. No lugar onde as pessoas vivem, as pessoas são constantemente construindo novos elementos e alterando outros. Então, se eu preciso de uma coisa, eu vou construir outro e vou alterando. Então, por exemplo, eu tenho uma casa de 2 lugares, mas eu me tornei pai e precisei fazer um segundo quarto. Vou fazer um quarto e vou ampliando, e vou aumentando, e vou subindo, e vou mexendo. Enfim, as pessoas vão alterando conforme as suas necessidades. Então, é por isso que a paisagem é transformada ao longo do tempo. Então, assim, era uma casa pequena porque antigamente poderia ter só quando você mora sozinho, você tem uma casa pequena. Quando você casa você e mais uma pessoa. A casa precisa ser maior. De repente, você resolve ter filhos, põe uma casa do tamanho. Não dá mais certo, eu preciso vender essa e comprar uma casa maior. E assim as pessoas foram transformando as suas vidas e construindo casas maiores, espaços maiores. Acabando espaços, foram para prédios e assim vão construindo as casas. Mesmo com as mudanças que ocorrem na paisagem, podemos encontrar elementos que permanecem ou que sofrem poucas alterações, ajudando a contar a história do lugar. As fotos que vocês vão ver a seguir mostram a Praça do Ferreira, no município de Fortaleza, lá no Ceará, em 2 épocas diferentes. A paisagem Parte da paisagem sofreu transformações, mas alguns elementos permaneceram do mesmo jeito. Vejam vocês ali. Eu trago a primeira foto, que vai entrar para vocês ali, ó. A Praça do Ferreira em 1935. Estão vendo? Olha que interessante. Uma foto preto e branco, com poucas pessoas, ali casarios, né? Prédios altos, muito clássicos, né? Diferentes. E olha aqui atualmente como que é. Olha que interessante. Não tem mais a mesma estrutura, mas a gente vê que a praça permanece grande, quase que algumas esculturas permanecem parecidas ou até as mesmas, não sabemos se aquele relógio é igual ou é parecido, mas temos alguns prédios. Será que permaneceu algum prédio daquele tempo ainda? A gente percebe que tem muito prédio alto agora. Antes a gente via um prédio alto que é aquele azulzinho lá no fundo. Olha, nós continuamos vendo. Então, algumas coisas permanecem, algumas coisas não permanecem mais, modifica muito. Então, veja, de 1935 para 2016. São
muitos anos que se passaram aí e alteraram as características da cidade, né, dessa praça. Mas vocês sabiam também que as funções das construções podem mudar? Olhem só. A função de uma construção que permanece na paisagem pode mudar com o tempo. Olha, por exemplo, ali uma fábrica ou uma moradia pode ser transformada em um museu. Olha que interessante, meus amores. Esta ali é a casa onde o escritor brasileiro João Guimarães Rosa viveu quando era criança. E ali ainda existe. Mas hoje mudou a função. E sabe o que virou lá? Um museu. Então, existem muitos lugares desses que eram casas de famílias. Por exemplo, aqui em Curitiba nós temos da família Mate Leão, ou da família Leão, né? Que hoje virou um museu também. Mas a casa permanece, já foi casa de pessoas muito importantes na nossa cidade. E quem quiser, tiver curiosidades, pode acessar no link da família Leão, ou procurar Mansão Leão, Casaril ou Casarão Leão. Enfim, vai encontrar muitas coisas em Curitiba, que nós temos uma cidade com bastante tradição nestas casas que se transformaram em outras funções. Né? Então, nós temos muitas casas que eram de famílias que hoje são museus. Isso é muito bacana. Essa daí, então, é a Casa do Guimarães Rosa, no município de Cordisburgo, lá no estado de Minas Gerais, tá? É uma foto de 2018 para vocês verem aí. Bom, vamos para as atividades? Então, eu trago para vocês aqui um trecho do poema, tá? A Rua Diferente. E vocês vão... eu leio para vocês e vocês vão responder para o Profiléu depois. Na minha rua, estão cortando árvores, botando trilhos, construindo casas. Minha rua acordou mudada. Os vizinhos não se conformaram. Esse é um texto do Carlos Drummond de Andrade. É uma poesia completa. Foi escrita lá no estado do Rio de Janeiro pela editora Nova Aguilar, 2013. Perdão, 2003. Então, olhem só, meus amores. O Carlos Drummond de Andrade, quando ele escreveu isso, ele viveu numa época em que as coisas estavam começando a mudar. Não era desse jeito. Vocês que são pequenos, ainda que têm 6 e 7 anos, estão vendo pequenas transformações. Mas pensem, lembra quando eu contava da casa da minha avó, que tinha um quintal bem grande, divertido, que eu brincava? Hoje, essa casa foi vendida e nesse mesmo espaço não tem as frutas, o pomar que tinha, que eu brincava, não, foi construída outras coisas lá. Então pensem vocês que as paisagens se transformam pela necessidade dos outros, dos seres humanos. Então, olhem só, observe a partir deste poema quais foram as mudanças que ocorreram nessa rua. Então, olha lá, na minha rua estão cortando as árvores. Se estão cortando as árvores, porque eles precisam de espaço para construir outras coisas. Estão colocando trilhos, porque vai passar trem, certamente. Estão construindo casas. Na minha rua acordou mudada. Os vizinhos não se conformaram. Olha que coisa. Eu acho triste, mas tem mudanças que são muito importantes. E as mudanças descritas no texto, são resultados do quê? De uma ação da natureza? Foi a natureza que mudou e resolveu construir casa, cortar árvore? Ou foi das pessoas, hein? Quem respondeu que foi das pessoas acertou. Foram pessoas que foram lá modificando, construindo, cortando árvore, construindo casa, colocando trilho e etc. Né? Bom, as pessoas que moram nessa rua, será que elas gostaram da mudança? Pelo que eu vejo, os vizinhos não se conformaram ali quando ele termina o texto dele, o poema, né? Mas na nossa live a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas mudanças. Será que é uma coisa legal, bacana, interessante? Imagina vocês dormem com a casa de vocês de um jeito, com um quintal, com uma árvore que vocês gostam muito. No outro dia vocês acordam, já cortaram a árvore, estão construindo um prédio, estão construindo uma loja, enfim. Será que é bacana isso tudo? Bom, meus amores, depois vocês vão comparar as imagens lá no exercício número 3, tá? Vão comparar as imagens com a foto 1, que mostra parte da cidade do Rio de Janeiro, de 1911, e a foto 2, que mostra o mesmo lugar, só que agora em 2014. Vejam que interessante, desde o formato das montanhas, para ver se houveram alterações, né, pela natureza. Olha como que ficou a foto do Rio de Janeiro ali, com o calçadão,
o tamanho que tinha de areia, olha o tanto que tem de areia hoje, a diferença. Então, tudo isso são transformações que foram ocorrendo conforme a necessidade humana, mas também o desgaste natural, por meio do vento, da chuva e etc. Então, o que mudou na paisagem desse lugar com o passar do tempo? Observe ali o que mudou de 1911 para 2014, né? E quais elementos permaneceram na paisagem? Por exemplo, as montanhas permanecem ali, a areia continua ali, parece que o mar continua ali. Ainda bem que continua ali. Por quê? Tem como tirar o mar de um lugar e levar para outro? Vamos trazer uma praia aqui para Curitiba? Será que dá para fazer isso? E os elementos que permaneceram na paisagem são naturais ou culturais? Lembrem-se, naturais é aquilo que não temos como mudar, né? Ou mudam pela situação do tempo. Mas cultural foram as pessoas que foram mudando, aliás, né? Então, essas paisagens são naturais ou culturais? Preste atenção, quem que mudou? Depois, vocês vão pegar o encarte 1 lá daqueles encartes de papéis mais grossos que vem, vão destacar o encarte 1 de geografia e vamos brincar com o jogo dos trajetos. Para isso, já que nós estamos estudando sobre paisagens e transformações ao longo do tempo, né, vocês vão pegar o tabuleiro Jogo dos Trajetos. Alguns elementos da paisagem também serão alterados. Então, vocês vão destacar o encarte 1 e as representações do cinema e do condomínio de prédios. Em seguida, você vai colar essas representações nos locais corretos, conforme essas indicações aqui, ó. Você vai colocar lá, na rua Bem-te-Vis, você vai colocar o teatro, que o teatro vai ser transformado e ganhará nova função, vai se tornar um cinema. Então, você vai colocar o cinema em cima desse teatro. E na Rua das Hortênsias, esquina com Rua das Rosas, as casas antigas serão derrubadas e no lugar será construído um condomínio de apartamentos. Então você vai colocar em cima dele o condomínio de apartamentos que vai ser construído. Feito isso, depois vocês me mostram em uma das lives para o Profiléu possa ver como que ficou a transformação de vocês. Meus amores, por hoje é isso. Nos encontramos daqui a pouquinho. Sempre com muita gentileza. O Profiléu espera vocês daqui a pouco na nossa live. Um super beijo para vocês. Bons estudos. Excelente quinta-feira. E até daqui a pouco eu encontro vocês. Beijos.